Graça e paz. De pé mesmo, vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler a palavra de Deus, pega aí a Bíblia, Salmo 119. Obrigado. Salmo 119, a gente vai ler o salmo inteiro. Tô brincando. Salmo 119, a gente vai ler o verso 97. Do verso 97 ao verso 104. Eu louvo a Deus por esta conferência. Que palavra abençoada da pastora agora. Que alegria ver o Bruce, Brudó, que honra estar com vocês aqui. Pastor Dênio Lara, tantos amigos queridos, estamos em família. E eu quero ler este texto, Salmo 119, verso 97 ao verso 104. Diz assim: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Senhor, nós oramos mais uma vez que a tua palavra ela frutifique nas nossas vidas, famílias. Dá-nos um final de ano abençoado, Senhor, uma reta final de ano, dá sabedoria. Ó Deus, abre o nosso entendimento, ó Pai, e que cada família, ministério aqui representado, ó Deus, possa viver um novembro, um dezembro, uma transição de ano abençoada, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, amém, queridos. Pode se assentar. Quem está feliz nesse dia aqui? Eu pedi para separar alguns slides, se puder colocar, por favor, sobre a Bíblia. Eu quero mostrar como que a Bíblia aviva as nossas vidas. Então é conferência de avivamento. O próprio Salmo 119 vai dizer: a tua palavra me vivifica. Se puder colocar, assim que puder colocar, se for possível aqui as imagens. Mas o Salmo 119, você sabe, ele é o capítulo mais longo da Bíblia. E é um capítulo onde a palavra de Deus é exaltada. Esse salmo, em hebraico, ele é muito interessante porque ele está organizado através da ordem alfabética. O alfabeto hebraico tem 22 letras, são 22 letras. Então é uma poesia muito engenhosamente construída para exaltar a palavra de Deus. A cada 8 linhas tem ela começa com a mesma letra. Então a primeira letra do alfabeto é Aleph. Então a primeira parte do Salmo 119, todas as 8 linhas começam com a letra Aleph. E são 8 frases de louvor a Deus. Deu para entender? E assim sucessivamente. Nós acabamos de ler a letra Mem, que é a 13ª letra do alfabeto hebraico. E nós lemos as 8 linhas que começam no hebraico, todas com a letra Mem. E elas exaltam a palavra de Deus. Agora eu gosto muito dessa sessão específica que a gente vai estudar, porque aqui o salmista mostra como que a palavra transforma a vida dele. Quem quer ser transformado pela palavra? Como que a palavra muda ele? Ele começa então no primeiro verso 97 declarando, ele diz: como eu amo a tua palavra, como eu amo a tua palavra, a tua lei. E ele então começa a mostrar o que a Bíblia faz na vida dele. Só aqui já tem uma lição para mim e para você. A Bíblia ordena as nossas vidas. A Bíblia organiza a nossa vida. Eu vou pedir a última vez, se tiver como colocar as fotos. Eu não sei se deu certo. Deu, olha só. Só para
terminar aqui essa introdução. Olha que interessante, o símbolo das principais universidades do mundo tem a Bíblia desenhada no meio, olha só. Cambridge, quem deu aula em Cambridge? Isaac Newton. Tá bom para você, né? Tá bom? Funciona? Newton, ele não pronunciava o nome de Deus sem tirar o chapéu da cabeça, tamanha reverência que ele tinha por Deus. As universidades foram construídas através da palavra. A igreja não tem medo da ciência, foi a igreja que criou a ciência moderna. Então, olha que interessante, a Bíblia dentro do desenho do símbolo da universidade. Princeton, Estados Unidos da América. Quem que deu aula em Princeton? Albert Einstein. Tá bom para você também, né? Já é suficiente, né? Albert Einstein deu aula em Princeton. Tem a Bíblia aberta aqui. Não dá para você ver que está distante, mas está Velho, Novo Testamento, as iniciais em latim, no símbolo da Universidade de Princeton. Princeton começou com um seminário para formar pastores e missionários. Então, a base das universidades. Olha ali, Oxford, na Inglaterra, eles apelaram, colocaram a Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo coroado, louvado seja Deus ali, ó. Olha aqui, Harvard também é outra apelação, né? Estados Unidos, Veritas, Verdade. Quem foi Harvard? Foi um pastor, John Harvard. Ele que deu o aporte financeiro, estruturou a ideia da Universidade de Harvard no século 17 nos Estados Unidos. Então, a Bíblia, você nunca esqueça isso daqui, ó. Olha só, a Bíblia antes e depois da sua opinião. Olha que impressionante isso daqui, olha aqui. Essa aqui olha só, não muda nada. Percebeu? Não esquece isso. Como é que é a Bíblia antes e depois da sua opinião? Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem ama a palavra de Deus? A palavra de Deus tem transformado a civilização. A palavra de Deus tem transformado a cultura. Mas agora a gente vai estudar como que ela pode mudar a minha e a sua vida. O legal desse texto aqui do Salmo é porque então o salmista vai mostrar a grandiosidade da palavra, não está nem em discussão. Eu estava conversando com o pastor Dene agora, mostrando para ele. Sabe qual que é o livro mais lido do Brasil? Vamos falar do Brasil. É a Bíblia. A pesquisa financiada pelo Itaú Cultural, pela Câmara Brasileira do Livro, chama Retratos da Leitura no Brasil. É a pesquisa mais importante que existe no nosso país sobre leitura dos livros. Pela quinta vez, mais uma vez agora, a última pesquisa de 2020, o livro mais citado pelo povo brasileiro é a Bíblia. Assim, de longe, passa muito longe para o segundo lugar. Por exemplo, perguntaram qual livro você está lendo agora? Qual livro você está lendo agora? Foram 8.000 entrevistados, quase 800 responderam a Bíblia. O segundo lugar, que é o Diário de um Banana, foi 12 pessoas, 14 pessoas. 14 pessoas. A Bíblia, quase 800 pessoas. Aí, Diário de um Banana, 14, Turma da Mônica, 12, e aí vai só ladeira abaixo. Então, não está em discussão, ninguém está perguntando a opinião aqui se você acha que a Bíblia influenciou. A Bíblia é o livro decisivo do mundo. Ela é o livro decisivo. A questão aqui agora será que ela muda a sua vida? Será que a Bíblia está mudando a sua vida? Então nesse salmo, nesse texto que nós lemos, ele vai citar o amor dele à palavra, e ele vai começar a mostrar então o que a Bíblia fez com ele. Olha qual que é a primeira coisa que a Bíblia fez na vida do salmista. Qual que foi a primeira virtude que a palavra gerou na vida dele? Foi sabedoria, perspicácia. Olha comigo o verso 98. Ele diz então assim: os teus mandamentos me tornam mais sábio, mais perspicaz do que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. A palavra hebraica utilizada aqui é a palavra shakam, que está traduzido na minha versão por sábio. Algumas Bíblias falam perspicaz em português. Shakam é uma palavra que aparece 27 vezes no Antigo Testamento. É a palavra que aparece, por exemplo, quando fala de Salomão. Salomão era mais shakam, ele era mais sábio, ele era mais perspicaz do que todos os outros homens. 1 Reis, capítulo 4, verso 31. A palavra shakam aparece lá em Provérbios, capítulo 6, verso 6,
no famoso texto das formigas. Observe a formiga e seja chacã, seja sábio, seja perspicaz. A formiga, ela junta o mantimento no verão, então ela vai ter na próxima estação chuvosa, no inverno, ela vai ter o mantimento, porque ela é chacã, ela é perspicaz. Primeira coisa que a Bíblia coloca na sua vida é perspicácia. Você deixa de ser uma pessoa manipulada facilmente. Você deixa de ser uma pessoa que acredita em qualquer coisa. Você deixa de ser um tonto. Você deixa de ser uma pessoa que vai onde está todo mundo indo. Por quê? Porque a palavra de Deus está no teu coração. E você fala, peraí, não é bem assim. Deixa, o que a palavra diz? Você se torna então mais sábio. Você não cai em qualquer buraco. Quem recebe essa palavra? Amém, querido? Você não cai em qualquer lugar. Você se torna então alguém mais sábio. Uma vez eu estava numa conferência, ministrando, muitos anos atrás, quase 20 anos atrás. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade. Eu nem sei quantos anos eu tenho hoje. Tenho 36, tenho 21 anos pregando a palavra. Estou 21 anos pregando. Eu tinha 15, 16 anos, estava pregando em Belo Horizonte, numa conferência com o David Keelan. Quem conhece o David Keelan? David Keelan. E o David Keelan cantando, e aquela bênção do David Keelan. Eu ia subir para pregar, e aí tem o guitarrista do David Keelan, que é o Roger Franco, que é um dos grandes guitarristas que nós temos no Brasil, é o Roger Franco. E o Roger Franco tem um cabelão assim, e ele tem um narigão, ele é bem feio mesmo, assim, ele é meu amigo, mas ele é muito feio, e um barbão assim, um cabelão. E ele estava tocando guitarra assim. Quando terminou o louvor, aí subiu uma irmã da profetada, pelo amor de Deus. E o Roger estava sentado num canto assim, com as mãos abertas e o cabelo tapando a cara bonita dele assim. A irmã chegou e falou assim, querida irmã, eis que te digo, Deus está no púlpito, Deus está restaurando o seu ventre. E você vai ter muitos filhos e muitas filhas. Aí o Roger, ele começou a rir, né? Ele virou assim, aí aquele narigão, aquele barbão, a mulher tomou um susto. Aí ele falou, só se forem filhos espirituais. Gente, a palavra de Deus te tira de furada, amém, queridos? A palavra de Deus te torna uma pessoa. Tem uma frase que eu gosto lá do Pantanal, que é assim, não é porque o rio está quieto que não tem jacaré. Não é porque a água está parada que não tem crocodilo. Então, a palavra de Deus, olha o que o salmista está falando. Eu tenho mais perspicácia que os meus inimigos. Por quê? Porque eu tenho a palavra. A Bíblia fala dos inimigos que nós enfrentamos. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra principados e potestades espirituais. A pastora acabou de falar sobre isso, que nós estamos num desafio, numa batalha espiritual, e nós precisamos ter então discernimento. Como que Jesus venceu a tentação? Com a palavra. Transforma as pedras em pães. Não, nem só de pão viverá o homem, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, Jesus, você quer falar da palavra? Eu também sei a palavra. Aí, ele levou Jesus para a Terra Santa. Está vendo? O diabo também faz caravana para Israel, fique esperto. Para a Terra Santa. O diabo levou Jesus para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, vamos para o templo. Chegou no templo, levou para o pináculo do templo. O que o diabo fez no pináculo do templo? Leu a Bíblia. Está escrito, dará ordens aos anjos. E então, ele propôs um suicídio para Jesus. Pula do pináculo do templo. Mas Jesus falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, ele enfrentou a má interpretação da palavra com a interpretação correta da palavra. Por isso que você tem que guardar a palavra no coração. Senão também chega alguém, cita um versículo, você sai acreditando na pessoa. Você sai acreditando, mas a palavra de Deus, ela tem que ser lida, toda escritura é inspirada por Deus. Você não pode começar a usar versículo desconectado com o contexto bíblico para cometer pecados. Quem faz isso? O diabo é que faz isso.
O diabo é que pega a palavra e leva você, a pessoa lê a Bíblia e peca baseado na palavra, porque não é a verdadeira palavra de Deus. É quando a pessoa fatiou, retalhou. Nós temos que amar, ler, praticar, para ter sabedoria, toda a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, o salmista está dizendo, olha, o meu inimigo não me engana. Agora tem gente, qualquer coisa, você sopra, a pessoa cai. Queridos irmãos, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Mas a Bíblia diz para habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Manejar corretamente a palavra, como um soldado sabe manejar uma espada, o seu equipamento bélico. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, em nome de Jesus, nós temos que ouvir o que o Senhor afirmou em Marcos 12, 24. Vocês são enganados, porque não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus. A pessoa que não conhece a palavra é enganada. E eu quero dizer, nunca eu estive nunca aconteceu comigo, diante de Deus, nunca. Eu estava na minha casa, no meu quarto, e a Bíblia veio voando assim, ó. Bíblia, nunca aconteceu, diante de Deus. Eu sei que o dele é mais espiritual, eu sei que tem pastores aqui que são monges. Comigo nunca aconteceu isso. Nunca a Bíblia abriu, livro de Jó, nunca aconteceu isso. Eu que tenho que pegar a Bíblia e ler. Por quê? Porque Jesus mandou, vocês não leram as Escrituras? Não é Jesus que tem que ler a Bíblia, não é você, infeliz. Ele é a palavra. Agora não, eu gosto de ouvir aqui a palavra, tá bom? Não, ouvir não é ler a palavra, estudar a palavra. Porque pode ouvir por aqui e sair por aqui. Ouvir é praticar, é pensar, é refletir. Amém, queridos? Então a pessoa ela fica perspicaz. A pessoa com a Bíblia, ela vai conferir. Igual está escrito em Atos, dos irmãos bereanos. Quem eram os bereanos? Era uma igreja em Bereia, que essa igreja, tudo que o pastor falava, eles conferiam para ver se estava na Bíblia. Era fiscal de Bíblia. Peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. Peraí, que história é essa? Ele está falando aí, qualquer palavra estranha que escutava, onde que está na Bíblia isso? Louvado seja Deus pelos irmãos bereanos. Não acredita em qualquer coisa. Amém, queridos irmãos? Segundo lugar, verso 99. Ele vai dizer o que acontece com quem se torna perspicaz. Adquire discernimento. Olha o verso 99. Ele fala assim, tenho mais discernimento que os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Aqui ele vai usar a palavra sacal no hebraico. A palavra sacal aparece 63 vezes na Bíblia. 63 vezes. E essa palavra é a palavra que significa discernimento. Ou seja, o que é discernimento? É saber a diferença do certo e do errado, do verdadeiro e do falso, daquilo que é bom e daquilo que é mal. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais discernimento você vai ter. E o salmista fala, eu tenho mais discernimento que os meus mestres. Porque tem gente que é formada em medicina, em direito, em filosofia, em engenharia, em inteligência artificial, robótica, nanorobótica, foguete espacial. A pessoa é formada em tudo, mas não tem uma gota de discernimento, porque não tem a palavra de Deus. Eu estava uma vez, fui convidado para pregar na formatura de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. Ginásio do Mineirinho, 20 mil pessoas, aquela festa, e os formandos, e tudo mais. E aí eu estava sentado na plataforma, eu de um lado, o padre do outro. Era uma celebração ecumênica, evangélico, católico. E aí subiu uma formanda, médica, subiu. E ela falou assim, gente, eu vou ler aqui agora 1 Coríntios. Eu falei com o padre, 5 São Paulo. Eu falei, 5 São Paulo? Quer dizer, a pessoa pode ser formada em medicina, mas se não tiver palavra de Deus, ela não tem discernimento espiritual. Então, olha que maravilha, a Bíblia, você não cai em qualquer fake news. Eu estou assustado de ver uma igreja viciada em fake news,
24 horas por dia mandando besteira. Além de ser, gente, uma coisa de problemas, de cultura, de falta de leitura, que é um problema crônico do nosso Brasil, que aí tem gente que não tem culpa, a pessoa é simples, a pessoa não teve estudou, só que isso também é uma questão espiritual. Quem está entendendo? É um fascínio por bobagem. A pessoa tem um interesse por fake news que não tem pela palavra de Deus. Ela tem um interesse pelo oculto, ela tem um interesse pelo conspiratório. É uma coisa que os antigos chamavam de gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma heresia que diz que tem a Bíblia e algo mais. Tem a Bíblia, mas tem algo mais. Que se você for iniciado na gnose, no conhecimento, você vai conhecer. Não tem algo mais. Jesus disse, está consumado. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Tudo que você precisa para a salvação está em Jesus Cristo. Você não precisa de conspiração. Nós não precisamos de nada disso, porque nós temos o sangue do Cordeiro no umbral da nossa porta. Isso basta. O Senhor é meu pastor e basta, nada me faltará. Ah, mas você não está sabendo da última fake news? Vá para os quintos dos infernos. Eu não preciso disso, eu tenho Jesus. Eu tenho Cristo, Ele é a luz do mundo. Jesus nunca falou, eu sou o blackout, não tem isso. Eu sou a decodificação secreta, não existe isso. Ele é o caminho, Ele é a luz. Essa foi a argumentação que John Milton utilizou na Inglaterra, quando ele escreveu o primeiro documento que defende a liberdade de expressão do mundo moderno. John Milton era um evangélico. Ele escreveu um texto chamado Areopagítica. Sabe qual que é o argumento que ele usa para a liberdade de expressão? Ele usa um conjunto de argumentos filosóficos, mas ele parte de Jesus. Porque ele fala assim, quando Jesus foi preso, à noite, no secreto, ele falou assim, vocês estão me prendendo armados, como se eu estivesse preparando um motim. Tudo que eu tinha a dizer, Jesus dizendo, eu falei abertamente, de dia, no tempo, na praça, para todo mundo ouvir a minha mensagem. Por que vocês estão me prendendo como se eu fosse um terrorista agora? E eles chegaram perto de Jesus. Quem é Jesus? Quando ele falou, sou eu, caiu tudo no chão, louvado seja Deus. Para deixar bem claro que ele estava se entregando porque ele quis. Está entendendo? Então, número 2, a palavra de Deus vai te dar discernimento. Discernimento de começar a ver alguém falar, fala, isso aqui não está normal. O apóstolo Paulo estava num culto uma vez, e uma mulher ficava gritando, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele, cala a boca, demônio. Ele teve discernimento, quem está entendendo, não é muito sério isso. Olha o discernimento de Paulo, a mulher gritando glória a Deus, ele falou, cala-te, sai dela em nome de Jesus, porque ela estava possuída no culto. Ela vinha atrás gritando, ele mandou calar a boca o demônio, porque ele tinha discernimento espiritual. Onde que vai vir discernimento na tua vida? Se você ler a palavra. Não adianta ficar só ouvindo pregações. Não adianta, o discernimento vem do teu contato com o próprio Deus na palavra. Do teu encontro com Deus na palavra. Você fica dependente eternamente, não. Você tem que sair da menoridade, sabe? Você precisa chegar à maturidade espiritual. No final do culto, gente, uma irmã chegou para mim no final de um culto um dia e falou assim, pastor, eu não estou achando, onde está mesmo aquele texto que Deus separa o choio do trigo? Eu falei assim, irmã, não tem sushi no Novo Testamento, é joio, não é choio. Pelo amor de Deus, quem quer crescer na palavra de Deus aí? Sabe o que mais que acontece? Quando você começa então a ler a palavra de Deus, olha só, a Bíblia vai trazendo para dentro do teu coração uma metamorfose moral, uma transformação moral. Você vai lendo a palavra, porque a palavra, meditar na palavra, é digerir a palavra. Você sabe muito bem disso, que o hebraico meditar é a mesma coisa que ruminar. Assim como, por exemplo,
Uma vaquinha, ela come, vai ruminando, extraindo os nutrientes, tudo que tem dos nutrientes. É a mesma ideia da palavra. Você meditar na palavra, guardar a palavra, aí você vai extraindo, aquilo vai transformando a tua mente. Não é de um dia para o outro. Não é tomar Activia. Não é Yakult, não é um negócio que você toma. É uma dieta balanceada, é uma nova alimentação espiritual. Aí o lixo começa a sair. Aí ao invés de você chegar no culto e julgar tudo que está acontecendo com uma mente mundana, inverte. Você começa a interpretar a cultura através da mente de Cristo. Você não vê as coisas e fica procurando o Stranger Things, o devorador de mentes nas coisas. É o contrário. Você assiste Stranger Things e fala, olha só as referências cristãs que eles estão usando. Inverte Você não vai julgar o pregador com a tua mente ideológica, idólatra política. É o contrário. O cristão que olha para o político fanático e fala, precisa de Jesus. Porque mudou a Bíblia. E o que faz isso? Não é uma mensagem do WhatsApp. Não é no micro-ondas que você coloca. Eu sei que você é apavorado, que a geração atual tem alergia à espera, é desesperada, é afobada, acha que é heróica e não, acha que inventou o mundo. Acha que inventou a política. Não sabe nem a definição de política. Mas acha que entende de tudo porque decorou 3 nomes. Vai plantar batata, louvado seja Deus. Vai pegar açaí com o velhinho de 87 anos. Vai lá, vai para a árvore, vai lá pegar açaí, perder os dentes. Aí quando você ficar naquela idade, você entende alguma coisa. Eu estou ficando nervoso, deixa eu passar aqui para o próximo texto. Aí sabe o que acontece? Verso 100. Olha, presta atenção, porque tem um encadeamento lógico. Presta atenção. Ele começou a ler a Bíblia. Qual foi a primeira coisa que ele ficou? Perspicaz. Não foi? Foi ou não foi? Espera aí, eu sou mais meus inimigos querem me pegar, mas não é tão fácil agora, porque agora tem a palavra de Deus. Quanto mais ele foi, de tão ficar perspicaz, foi ficando claro para ele o que é certo, o que é errado, o que é verdade. Ele tem discernimento. O que acontece com quem tem discernimento contínuo? Fica maduro, se torna alguém mais maduro. Olha agora comigo o verso 100. Ele vai falar o terceiro benefício da palavra na vida dele, que é a maturidade. Diz assim, eu tenho mais entendimento que os anciãos, porque eu obedeço os teus preceitos. Ele agora não está só lendo, ele agora está obedecendo a palavra de Deus. Espera aí, aquilo é o certo, aquilo é o falso? Eu vou no verdadeiro, eu vou no certo. Ele começou a obedecer. O que está acontecendo com quem obedece a palavra? Ele vai ter mais entendimento. Entendimento é a palavra bim. É a palavra que está relacionada à maturidade, o conhecimento acumulado na vida. É uma palavra-chave do Antigo Testamento. Ela aparece 169 vezes. Essa palavra aqui que está em português, entendimento, é a palavra bim, em hebraico. Então, meus amados irmãos, você, às vezes, pode ser jovem, mas você pode ter maturidade espiritual. Tem pessoas que se tornam mais velhas e perdem a humildade, acham que sabem tudo, acham que já ouviram tudo, acham que não precisam, que às vezes que o currículo deles basta. Meus amados irmãos, nós temos que separar as duas coisas. Primeiro, todos nós temos que respeitar os mais velhos, porque é mandamento de Deus. Isso não está em discussão. Jesus ele falou assim, você não pode transformar um fio de cabelo preto em branco. Jesus não está falando, irmã, que você não pode descolorir o cabelo. Não é isso que Jesus está falando. Estou vendo irmãs com cabelo rosa, azul. Não é. Jesus está dizendo, é um hebraísmo. Ele está dizendo o quê? Que você não pode acelerar o tempo. Quem entendeu? Quem entendeu? Você não pode, eu quero ganhar 10 anos. Não existe DeLorean, não existe que você viaje no tempo. Então, uma coisa é o respeito que você precisa, a honra que é dada aos anciãos, homens de Deus, homens. Agora, você não pode confundir, de pensar que é só porque você está ficando mais velho que você não precisa da palavra. Quem está entendendo? O salmista está falando, olha, eu tenho mais entendimento que os anciãos. Porque tem pessoas também que o tempo vai passando, gente, passa rápido. Você não pode ter 35 anos e a mesma coisa de quando lê a Bíblia do mesmo jeito que quando você tinha 12. Eu conheço pessoa que está com 40 anos de idade, ele tem as mesmas
ideias infantis ainda. Não cresceu na fé, não conhece nenhuma história. Moisés entrou na arca. Que Moisés? Foi Noé. Noé, não, foi um lapso mental. Não, você não tem nada na tua mente aí. Então, você precisa entender isso, que a obediência à palavra de Deus, a obediência que vai trazer maturidade, não são simplesmente os aniversários, mas é você ser uma mulher de Deus, é você ser um homem de Deus. A Bíblia contém sabedoria desde os tempos imemoriais. Um jovem tem que ler Provérbios. Por quê? Porque jovens são jumentos, meus irmãos. Quem diz isso? A Bíblia. Ele fala, não seja como o cavalo que não tem entendimento. A Bíblia compara o tolo com o cavalo, com o asno. Aqui é o jegue. A Bíblia fala, você não pode ser assim. Jovens, escuta a voz do teu pai, para você crescer em sabedoria. Escuta os mais velhos. Escute os homens de Deus, as mulheres de Deus, experimentados. Experimentados. O que é experiência? Experiência é uma lanterna virada para trás. A minha experiência não vai iluminando o caminho de quem vem atrás. Eu não preciso sofrer do mesmo modo. Então você tem a palavra de Deus. Por isso que ela é lâmpada para o nosso pé. Ela vai iluminando o nosso caminho. Ela vai me dando a experiência. Que às vezes eu não tive um pai, mas a Bíblia vai me reeducar. Às vezes, eu cresci numa casa, você cresceu numa casa que você está acostumado a ver o teu pai bater na tua mãe, espancar ela. Aí você pensa que se ser um homem, é ser um machão, é gritar com mulher, é agredir mulher. Você não encosta a mão numa mulher. Às vezes você não teve um pai. Aí você vai ler a palavra. Aí a Bíblia vai reformatar a tua vida. Amém, queridos? E você vai entender o que é. Não, você fala, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero amar a minha mulher como Cristo amou a igreja, entregou a vida por ela. Aí mudou agora você está entendendo. Então, em nome de Jesus, eu creio que aqui tem uma geração madura, uma geração sábia. A Bíblia fala em Gênesis 41, 33, que José era um homem criterioso e sábio e maduro. E ele tinha apenas 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, a Bíblia fala que José, ele já assumiu o controle do Egito. O que os jovens fizeram com 30 anos hoje? Escreveram um textão no Facebook, pelo amor de Deus. Eu fico vendo uma geração que se acha muito. Calvino escreveu a primeira versão das Institutas com 28 anos de idade, que é uma das maiores tratados de teologia da história da igreja. Ele tinha 28 anos, Calvino, quando ele escreveu as Institutas. Você não consegue escrever uma frase sem erro de português. Você entendeu a diferença? Luther King, 32 anos quando ganhou o Nobel da Paz. Tinha 32 anos de idade, pastor Martin Luther King, 32 anos. Lutero tinha 34 para 35 anos quando afixou as 95 teses. Por que eu estou dando esses números? Para baixar a bola da galera. Eu vejo os jovens também não respeitam os mais velhos, acham que sabe tudo, entendeu? Então, e o que está fazendo que a humanidade... Lutero e Calvino redesenharam o mapa do mundo. Está percebendo a diferença? Então que Deus nos dê humildade em nome de Jesus. Que Ele quebrante os nossos corações nessa conferência. Que você possa sair daqui e falar, não, eu quero a palavra. Porque enquanto eu tiver um coração humilde e quebrantado, eu vou ler a palavra com amor, com paixão. E aí sim eu vou obedecer. Aí sim eu vou me tornar alguém maduro. Amém, queridos? Agora vamos lá para a gente terminar. Olha aqui. O que acontece com quem tem maturidade? Livramentos. A pessoa madura não entra em qualquer furada. Por isso ele vai dizer, olha o verso 101 agora. O verso 101, ele diz assim: eu afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer tua palavra. Olha aqui. Então ele está dizendo, quanto mais eu vou lendo a palavra, mais sabedoria eu tenho, mais que os anciãos. Então agora ele fala o outro lado, dois lados da mesma moeda. Eu leio a palavra e agora ele está dizendo, e aí eu vou afastar o pé. Quanto mais eu obedeço a palavra, consequentemente, mais eu estou afastando o pé das besteiras, de ambientes que não tem nada a ver, de lugares que não tem nada a ver, de conversas que não tem nada a ver, que não edificam em nada. Então você ganha um senso de propósito maior, você ganha um senso do que está acontecendo ao seu redor. Eu fiquei muito impressionado, pastora, com um testemunho
Então, para dizer uma coisa, o que estava acontecendo no caminho? Nada demais. É a mesma floresta, a mesma árvore, a mesma tur, que ninguém estava nem aí. Mas estava acontecendo algo no coração da pastora. Deus estava falando no coração da pastora, que estava lendo a palavra, estava orando, e aquilo que sempre esteve ali, agora ganhou um outro significado, um outro propósito. É o que a palavra de Deus faz, ela vai abrindo o teu entendimento. Quem recebe isso na sua vida aqui? Você está sendo ministrado. Às vezes você vai sair dessa conferência para a mesma sala de aula, para o mesmo lugar, mas agora tudo tem um novo sentido, porque a palavra está mostrando. Você vai afastando o teu pé do que não interessa. Você não fica perdendo tempo no que não interessa. A Bíblia tem placas de advertência para o teu bem. A Bíblia tem placa de advertência para te ajudar. Ela fala, não faça isso. Jesus fala, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Ele fala 3 vezes, não andeis ansiosos. Tem 3 placas de advertência só no Sermão do Monte para não ficar ansioso. Aí o que você faz? Fica ansioso. Porque a gente não pensa. Jesus falou, não é para andar ansioso por coisa alguma. Aí está indo, não andeis ansiosos, porque Deus cuida de vocês. Não andeis ansiosos, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Qual a conclusão? Eu vou ficar ansioso, eu adoro ficar ansioso. Eu quero para os quintos dos infernos, Jesus, eu quero ir. Aí a Bíblia está mandando ir para lá, mas a pessoa não obedece. A pessoa ainda fica dodói. Tão tolhindo a minha liberdade. Esses religiosos, mimimi. Tem uma frase do Chesterton. O Chesterton ele dizia assim: nunca tire uma cerca do lugar sem antes entender por que ela foi colocada lá. Porque hoje o jovem, qualquer proibição, qualquer não, é porque te odeia, é porque quer acabar com você, e você dá esse chilique aí. Só que tem uma fossa ali, infeliz. A cerca está aqui para você ser livre para lá. O que adianta você ficar morto na fossa? Você vai ficar livre na morte? Não vai. Você tem que ficar livre. Então aqui tem uma cerca, porque aqui é perigoso. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? Então o não, ele vem do amor. Não é todo não que é. Tem não que é. Não andeis ansiosos. Então Jesus ele fala, tudo que prejudica, não matarás. Não é para sair destruindo os outros, não é para roubar ninguém. Então tem não. O não é uma bênção. O não nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a palavra de Deus, ela vai te dando livramentos. Olha o salmista falando, eu tenho livramentos. Eu obedeço, tem a ver com arrependimento. Arrependimento é a postura que tomamos em relação ao pecado. Isso é arrependimento, é parar de ir em certos locais, é parar de ter certos comportamentos. Agora, qual que é o problema? O problema que muitos jovens têm hoje é que é mais fácil se apegar em amuletos, frases de efeito, do que mudar de comportamento. Do que dizer, Jesus, toma minha vida de verdade, não da boca para fora, mas eu quero ser transformado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, eu oro também por livramento. Senhor, dá livramento para as nossas famílias. Deus abençoe as crianças, livra de acidentes domésticos, ó Deus. Em escadas, em portas, em nome de Jesus, no fogão, no forno. Livra os nossos filhos de atropelamentos, livra de todo mal, em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, Senhor. Dá livramento, dá sabedoria, dá liderança para esses jovens, em nome de Jesus. Sabe, você está sendo chamado nesses dias para ser um líder onde você estiver. Um líder é alguém que, por definição, ele vê coisa que o outro não vê. A etimologia de líder vem lá do líder, do inglês primitivo, que é o guia, é o que está na frente. Jesus falou assim, como que um cego vai guiar outro cego? Não pode, porque senão os dois vão cair no buraco. Jesus usou uma metáfora, ele não está dizendo que uma pessoa cega não pode liderar. Pelo contrário, grandes líderes não enxergavam fisicamente, mas enxergavam espiritualmente na história da igreja. Agora, Jesus ele usou uma comparação. Do mesmo jeito que um que não enxerga não pode guiar, os dois vão cair. Então, você tem que estar aqui aberto, com o teu coração aberto. Às vezes, um texto da Bíblia vai mudar a tua vida nessa conferência.
Às vezes vai ser um abraço com alguém, um testemunho que vai ser dito aqui, uma ministração, um louvor. Hoje é um dia que você separou para isso, amém, queridos? Nós estamos aqui pedindo ao Senhor, então você vai ter livramentos aqui hoje. Livramentos de caminhos de morte. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você tem essa sensibilidade. Eu fico assustado de ver quantos acidentes domésticos bobos acontecem com crianças. Porque, sabe, a pessoa, é falta de Bíblia também, uma falta de atenção, um descaso, criança pendurada na varanda, existem acidentes, existem acidentes que são tragédias anunciadas, de pessoas que não estão nem aí para nada, não prezam pela vida, não tem um pingo de amor. Isso vai ser diferente nessa geração, uma geração amorosa, uma geração, o meu pai tem olho na nuca, ele está andando assim, tira aquela criança daquela janela ali. Eu oro, pai, eu quero ser igual você. Nunca uma criança se machucou perto do meu pai. Ele é zeloso, ele é um pastor. Eu sou filho, neto, bisneto de pastor. 4 bisavós pregadores da palavra, 4 bisavós servos de Deus. É tudo pastor da família, pastor, cachorro pastor belga, o outro é pastor alemão. Para encerrar, sabe o que acontece com quem tem livramentos? Constância. Coloca aqui o verso 102, por favor. Olha o que acontece. Então, é um encadeamento. Ele é perspicaz. Ele continua lendo a Bíblia. Ele tem discernimento do que é certo e o que é errado. Com isso, ele se torna maduro. A pessoa madura tem livramentos. E a pessoa que tem livramentos, olha aqui, eu não me afasto das tuas ordenanças, porque tu mesmo me ensina. Então, ele tem constância. Ele está na presença de Deus. Ele tem a consciência que quando ele está obedecendo às ordenanças da palavra de Deus, ele tem a consciência que é o próprio Deus que está na presença dele. Então, para perceber, ele está entrando agora num lugar mais profundo. O próprio Deus está com ele. Então, ele tem constância. Qual que é o problema de muitas pessoas? A pessoa acorda, ela é o apóstolo Paulo. Já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Na hora do almoço, já virou Pedro. Nunca ouvi falar de Jesus, não sei nem quem é. De tarde virou Tomé. Duvido que ele ressuscitou. De noite virou Judas, está traindo Jesus com beijos. De madrugada virou Jezabel, está repreendido. A pessoa vai mudando durante o dia. Não, a palavra de Deus vai te tornar uma pessoa com um coração estável. Uma pessoa confiável no longo caminho. Uma pessoa firme, ponta firme, que não deixa amigo para trás, que não deixa um amigo jogado no caminho. Ou você é um covarde que deixa os seus amigos no caminho, deixa o amigo perdido. Tem pessoas que por nada deixam o amigo para trás. Imagina numa guerra, imagina numa batalha verdadeira. Não tem caráter, tem honra, não tem lealdade, não tem princípio nenhum, tem Bíblia nenhuma na tua vida. Agora, você tem um senso de pertencimento ao corpo de Cristo. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Um cristão verdadeiro, alguém que está na igreja, tem um compromisso com o corpo de Cristo. Você recebe isso aí? Compromisso. Espera aí, é uma coisa ativa, é algo constante. Não é uma coisa que vai mudando, né? Uma mãe veio falar comigo desesperada: pastor, estou aflito, porque a minha filha está... Olha só o que ela colocou aqui no Instagram. Aí sabe aquela frase que você põe na descrição no Instagram? Ela colocou assim: antes eu estava chique, agora eu estou bandida. Olha aqui, pastor, a minha filha estava chique, ela está bandida agora. Eu falei: calma, irmã. A mãe veio falar toda triste: eu sigo ela escondido. Gente, todos os pais seguem você no Instagram. Você não sabe disso ainda? Onde você vai, eles vão atrás. Então, quem quer sair também com constância da palavra de Deus? Eu quero. Ele vai dizer então do prazer que ele tem. Não tinha outro lugar para terminar o salmo. Olha o verso 103 e 104 e a gente vai orar. Ele vai dizer do prazer que ele tem. Ele vai dizer: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Quer dizer, a perspicácia, discernimento, maturidade, livramentos, constância.
Ele está na presença do próprio Deus. Agora ele começou a desfrutar de algo ainda mais profundo. É mais doce que o mel. Ele tem prazer na palavra. Não é uma obrigação. Não é um sofrimento, não é um tormento. Ele ama ler a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. Já começa, não espera virar o ano para começar o plano de leitura, não. Já começa a ler agora para você ter crédito, tá vendo? Já começa agora em dezembro, já começa agora essa semana. O que você leu da Bíblia em 2022? O que você leu da Bíblia na pandemia? Não leu nada. Continua uma pessoa cometendo os mesmos erros bobos. Hebreus fala assim, a essa altura já era para você ser mestre. Sabe, você não tem um conselho para dar para alguém, um jovem cristão, você tem que ter a palavra no coração. Contar uma parábola, contar uma história, uma narrativa bíblica, um exemplo, um texto que vai abençoar a vida da pessoa. Já viu jovens sem Bíblia aconselhando? Não tem nem o que falar, fala um monte de obviedades. Quando um não quer, dois não briga, né? Dê tempo ao tempo. Parece uma mula resmungando. Gente, quem quer ser um homem de Deus? Eu quero ser um homem de Deus. Você tem que falar assim, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ter uma palavra no meu coração. Olha os discípulos, o nosso coração não ardia quando ele falava a palavra. Quando você falar, o coração de alguém tem que queimar pela palavra. Tem que queimar, tem que queimar. Você vai sair dessa conferência cheio da palavra de Deus. É com a palavra que a gente vai mudar, meus irmãos. E o texto diz isso, aí ele termina falando assim, ganhe o entendimento pelos preceitos. Então eu odeio o caminho de falsidade. Ele termina na verdade, que é o próprio Cristo. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não temos nada a ver com o que é falso. Nós não temos nada a ver com aquilo que é hipócrita. Você não tem nada a ver com aquilo que é de fachada. Com aquilo que é, a palavra aqui é a palavra sheker, falsidade. Sheker, 113 vezes ela aparece. Se você está em busca da verdade, comece pelo lugar que merece mais atenção do que qualquer outro, a palavra de Deus. O livro dos livros. Você vai ter uma atração por aquilo que é verdadeiro e uma repugnância por aquilo que é falso, por aquilo que é hipócrita. Você vai se tornar, não é ser uma pessoa mal educada, presta atenção. Eu sou sincerão, eu falo mesmo. Não, você é mal educado. Quem fala tudo sem pensar é criança. Eu estou mentindo? Não, você está sendo educado. Você está respeitando a dor do outro. Você está respeitando o momento. Você não está sendo uma pessoa exibida. Não, você está sendo uma pessoa madura. Você é um adulto. É saber. Jesus ele falou assim, olha, eu tinha mais para dizer, mas eu não vou falar porque vocês não têm capacidade de suportar. Então o que adianta falar certas coisas que vão destruir a pessoa? Quem está entendendo? Então, agora, isso é diferente de ser hipócrita, que é ser manipulador, ser um feiticeiro, ser alguém que manipula, que mente. A pessoa na palavra, o prazer dela está em Deus, está na santidade. Viver em santidade, viver na presença de Deus. Eu tenho pregado a palavra indo para um lugar para o outro, e aí, uma vez eu estava chegando em casa, de uma viagem de carro muito longa, e o motorista que me levou era um diácono da igreja que eu tinha ido pregar, e foi uma bênção, ele estava lá, só que eu dormi, eu estava muito cansado, eu dormi, aí quando eu fui meio que acordando assim, estava o telefone dele, ele estava dirigindo, sabe quando põe o telefone assim, aqui com o mapa, aí eu acordei assim, quando eu olhei, ele estava conversando com uma mulher, que não era a esposa dele, e eu fiquei fingindo que estava dormindo lendo assim, falei, peraí, o que ele está conversando? E ele estava marcando um encontro para o crime, aí eu não estava, será que eu estou acordado, se eu estou sonhando? Eu levantei assim, aí ele disfarçou assim, eu falei, eu vi tudo, seu safado, eu vi tudo, eu falei, gente, eu repito, aquele que está de pé, vigie para que não caia, mas nós temos que denunciar as obras das trevas, com amor, com graça, tem que falar a verdade. Ele chegou para estacionar, ele ficou todo sem graça, eu falei, pô irmão, você está aí, você é diácono, está com a aliança no dedo, está lá cantando, está me trazendo, a Bíblia fala que aquele que abençoa o pregador, ele recebe o galardão do pregador,
Eu estou aqui, eu estou longe da minha esposa, eu estou longe da minha filha. Eu estou aqui, Marco Budô está longe da família dele, o Bruce está longe da casa dele. Nós deixamos a fazer, deixamos. Então você está aqui, louvado seja Deus por essa conferência, com tanto amor, com tanto carinho. Aí eu peguei e falei isso para ele, cara, eu não estou brincando aqui de pregar. Eu estava pregando a palavra, poxa, aí, imagina como que a gente se sente chegando em casa, você pregou. Eu peguei e falei, cara, você não pode fazer isso. Ele ficou meio assim, que Deus te abençoe para você não ir para o inferno. E fui embora, porque eu estava com tanto sono. Vai para o inferno aí, cara, e fui embora. Mas eu fiquei pensando, aí eu fiquei assim, a minha esposa viu que eu fiquei assim, o que aconteceu? Eu falei, Natália, fui lá, preguei, na hora de ir embora, o cara aqui com conversa fiada. Então, que Deus nos guarde, e para você não ficar uma pessoa assim, às vezes você não enxerga nem o que você está fazendo, mas se você estiver na palavra, ela abre os teus olhos, e você sai daquele espiral de mentira que você entrou, você é liberto disso, você odeia, Deus vai te dando um asco para a falsidade, uma sensibilidade espiritual. O contrário disso é a consciência cauterizada. A pessoa vai cauterizar. Ela acostumou com a conferência, ela acostumou pregar, ela acostumou ouvir pregação. Não é porque você está ouvindo uma conferência, ouvindo a pregação, que você vai sair melhor necessariamente. Herodes gostava de ouvir João Batista pregar. Herodes mandava chamar João, ficava ouvindo João pregar. Quando saía a pregação no podcast, Voz do Deserto, ele era o primeiro que ia lá ouvir. Ele colocava lá, ele mandava, postava no stories, João arrebentou, e mandava. O que Herodes fez? Mandou arrancar a cabeça do profeta, serviu a cabeça do profeta numa bandeja. Não é porque Billy Sunday já dizia isso, lá no começo do século 20, não é porque você entra numa garagem que você vira um carro, não é porque você entra numa igreja que você vira um cristão, não é porque você tem uma Bíblia que a Bíblia te tem, não é porque você olha para a Bíblia que você está lendo e obedecendo a palavra, não é porque você memorizou versículos na sua cabeça que esses versículos vão transformar. Agora, se você ler esse livro, amar esse livro, entrar dentro desse livro, deixar esse livro entrar dentro de você, aí a sua vida vai ser transformada, aí a sua vida vai ter um avivamento, aí o Brasil vai ser diferente mesmo. Fica de pé no seu lugar, dá um glória a Deus aí. Jesus Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia não é para saber como é o céu, mas como ir para lá. E só tem um jeito, é através de Jesus. Eu quero orar. Deus, obrigado. Abra suas mãos, erga as mãos. Um minuto de adoração. Obrigado, Pai. Obrigado, erguemos as mãos. Clamamos ao Senhor, visita-nos através da Tua palavra. Ó Deus, continua falando conosco esse dia, transforma, dá maturidade, discernimento, livramentos para os Teus filhos. Dá essa sensibilidade espiritual. Ó Deus, olha pessoas que estão entrando em armadilhas, quebra essas armadilhas em nome de Jesus. Relacionamentos errados, decisões precipitadas, decisões erradas, pessoas malignas que estão falando coisas no ouvido, que ficam mandando mensagens, que ficam mandando imagens. Repreende isso na nossa vida em nome de Jesus, Senhor. Limpa-nos com a Tua palavra, Senhor. Que haja uma geração, um despertamento, um avivamento da palavra. Vivifica-nos através da Tua palavra. Chega de fake news, chega de fascínio pelo ocultismo, de amor pelas trevas. Nós somos o povo da luz. Nós somos o povo da luz. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no local apropriado, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Jesus disse, da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu. Deus abençoe, irmãos.